Fala galera, beleza? Fernando Maia aqui, seu professor de informática. Vamos continuar as nossas aulas aí de onde paramos, né? Nosso estudo sobre o Windows. Só antes lembrar você que depois dessa aula, logo após a aula, eu estarei online aí para tirar dúvidas referentes a essa aula. Então, terminou a aula, vai lá tirar suas dúvidas e não deixe essas dúvidas aí para depois. Bem, paramos aí, né? Nós começamos nosso estudo pela área de trabalho do Windows, estudamos aí o menu iniciar, e agora vamos iniciar um dos softwares mais importantes do Windows, né? É considerado o software do Windows, seria aí o gerenciador de arquivos e pastas, conhecido também como Windows Explorer. Olha só, o Windows Explorer, ele é o arquivo que basicamente seria aí, talvez o mais importante do Windows, né? O próprio nome Windows vem de janela, esse arquivo, nesse aplicativo, ele funciona aí organizando essas janelas. O Windows Explorer está até aqui no título do nosso slide, olha, Windows mais E, a tecla Windows mais E é o atalho para você entrar nesse Windows Explorer, ou você vai clicar no iniciar e meu computador você vai ter acesso, no caso, a todo o diretório de pastas do seu computador. Seja aí as pastas em qualquer tipo de disco no seu computador, nos discos do seu próprio computador, no disco rígido, discos externos e também em aplicativos de rede, todos eles você vai ter acesso pelo Windows Explorer. Vamos aqui ter uma visão básica, né, uma visão geral, aliás, do nosso programa, como que ele funciona. A partir do Windows 10, o Windows Explorer ele teve uma pequena mudança. Na parte superior, onde a gente tem ali abas do programa, temos abas aí no software e funciona muito parecido com as últimas versões do Office. O Office, desde a versão de 2007, 2008, a gente já tem essa noção de abas. Cada aba aí tem vai ter certas opções, e agora isso vem para o Explorer. Então isso veio a partir do Windows 10. Logo, uma questãozinha aí cobrando diferenças do Explorer, do Windows 7 para o Windows 10, temos agora abas para organizar aí as funcionalidades do nosso programa. Não tem funcionalidade, necessariamente não tem funcionalidade nova nessas abas, mas uma questão de organização. Logo abaixo dessas abas, a gente vai ter a barra de endereços, que mostra onde a pasta que a gente está acessando, onde que essa pasta está localizada. No exemplo, a gente tem Windows C, C seria a unidade que o nosso diretório está acessando, então ele está acessando ali um disco rígido C, e tem todo o caminho de pastas onde nossos arquivos estão. No fim das contas, olha, a gente está dentro de 3, 4 pastas, ele vai mostrar esse caminho inteirinho ali, mostrando onde que está o nosso diretório. Outra parte muito importante na nossa visualização geral seria essa barra de pesquisa que está bem à direita. Ela funciona mais ou menos como o iniciar, como a pesquisa no início lá do nosso programa, né? No botão iniciar a gente também tem essa barrinha de pesquisa, só que nesse caso ela vai pesquisar apenas dentro dessa pasta. Aliás, não apenas dentro dessa pasta, mas também pastas internas àquela que você está pesquisando. Então isso é muito importante, né? Se você for pesquisar algum arquivo que não esteja dentro dessa pasta, em um dos diretórios abaixo, você não vai conseguir achar esse arquivo. Lembrando também que essa pesquisa, ela funciona exatamente como toda pesquisa aí no nosso programa. Ela vai pesquisar esse arquivo ou esse termo que você procurou dentro do arquivo. Isso também aí vai acontecer. À esquerda temos o painel de navegação. Esse painel ele existe para facilitar aí o nosso trabalho. Ele mostra já esse caminho, né? Mais ou menos uma visualização da barra de endereços, para você enxergar quais pastas existem antes, depois, ali, para ver os seus arquivos. Lembrando, ele mostra apenas as pastas, né? O painel de navegação mostra apenas as pastas, os discos, mas não mostra arquivos. E por fim, né, e não menos importante, embaixo temos o painel de detalhes. Esse painel de detalhes ele vai mostrar detalhes gerais sobre a pasta e você pode configurar ele para mostrar o que você quiser, na verdade. Você pode ter nesse painel detalhes sobre tipo de pasta, no caso, se você tem uma pasta de imagens, se você tem uma pasta de vídeos, você pode mostrar, ela pode informar o tamanho da pasta, quantos gigas, né, quantos megas essa pasta está ocupando no seu disco.
Dando continuidade, vamos aqui só mostrar, né, o que mudou, essas abas, né, o que está dentro mais ou menos de cada aba aí no Windows Explorer. A primeira aba, ela é talvez a mais diferente aí, né, seria a aba Arquivo, que já existe em todo o programa do Microsoft Office, né, seja no Word, no Excel, todo ele já tem essa noção dessas abas, mas a gente tem aqui na aba Arquivo algumas opções, né, que são opções como abrir, salvar, são aquelas opções que a gente esperaria ver num desses softwares, tipo Word, tipo Excel, quando você está trabalhando aí com o arquivo, além de locais frequentes, né, uma lista de locais onde você acessa muito, como se fosse uma barra de favoritos ali, né, últimos acessados, tem mais ou menos essa funcionalidade. Depois dessa aba temos a aba Início. Na aba Início, a gente tem várias funcionalidades que a gente vai ver daqui a pouquinho. Funcionalidades como copiar arquivos, colar arquivos, recortar arquivos, mover arquivos. Tudo isso é assunto de prova, né? Todos esses pontos eles acabam caindo aí, sendo cobrados em diversas bancas de concurso, meio que aquelas questões até batidas de tanto que caem, mas é muito importante a gente ter uma certa noção sobre essas questões. E agora temos isso disponível aí nas abas, né? Nessa aba Início, a gente tem praticamente todas essas opções. Próximo, temos a aba Compartilhar. Nessa aba, é possível agora a gente compartilhar direto qualquer arquivo que a gente quiser com outra pessoa, com outro computador em rede, isso é possível, além daquelas opções de enviar os arquivos através de e-mail, através de um diretório para guardar suas pastas, através da nuvem também, esse compartilhar aqui vai ter essa noção. E, por fim aqui, temos modos de exibição, todos eles vão ser mostrados nessas abas aí. Essa também é uma questão muito importante de prova. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, no nosso slide, esses modos de exibição, quais são, né, qual que é a lógica disso. Seria como que os arquivos estão mostrados numa pasta. Dependendo do tipo de pasta, modos diferentes são mais interessantes para a gente enxergar como que esses arquivos estão. Por exemplo, se a gente tiver imagem dentro de uma pasta, é muito interessante que esteja localizado ali, que esteja selecionado o modo miniaturas, ícones ou ícones grandes, para a gente visualizar miniaturas, pequenos desenhozinhos aí de como que estarão mostradas aí esses arquivos, para facilitar aí o nosso trabalho de localizar tal arquivo, deletar arquivos repetidos e etc. Já, por exemplo, se eu tiver uma pasta de música, é interessante a gente ter uma visualização grande do ícone dessa música, que não vai ser nada com nada, né? Não vai ser aí, não vai facilitar a nossa vida. Logo, a gente pode, por exemplo, mostrar em lista, uma lista aí de arquivos com o nome desse arquivo. Se eu quiser localizar um arquivo por outro método, né, talvez aí eu tenha vários arquivos e eu saiba que o que eu queira mexer é aquele arquivo grande, que tem um tamanho grande, eu posso colocar em detalhes. Aí o detalhe vai mostrar nome do arquivo, por exemplo, tipo do arquivo, tamanho do arquivo e outras opções que você mesmo decidir, né? Eu posso colocar data de modificação, por exemplo, então eu consigo localizar e escolher aquele arquivo mais antigo, aquele arquivo mais novo que eu esteja procurando. Então isso facilita bastante aí, dessa maneira, como que a gente localiza o elemento. Outro ponto importante, dentro dessa aba, a gente tem aí o próprio Windows, a partir do Windows 7, ele entende qual é o tipo de pasta. Ele entende que a sua pasta é uma pasta de imagens, então ele vai te dar as opções ali para trabalhar com imagens. Se fosse uma pasta de vídeos, ele daria aí essas opções de vídeos, né? Ele mostraria miniaturas dos vídeos e rodando o vídeo para você ter uma noção de qual arquivo você está trabalhando. Além disso, por exemplo, se eu tenho uma pasta apenas de arquivos de texto, de Word, por exemplo, vários arquivos no tipo Word, ele provavelmente já vai editar essa pasta para ela ficar ali em lista, para eu conseguir localizar muito mais fácil aí os meus elementos. Próximo ponto, qual que é o funcionamento agora do Explorer, como que a gente consegue manejar os arquivos dentro do nosso software. Antigamente, na verdade, bem antigamente, antes do Windows, na verdade, essa era uma tarefa árdua, né? Eu pegar um arquivo que está numa pasta, colocar em outra pasta, na época do Microsoft DOS, que a gente já viu, que era basicamente uma tela preta que a gente mexia nela apenas por comandos, por códigos.
Copiar o arquivo e colocar numa pasta, às vezes, era trabalhoso, né? Não é uma operação que hoje uma criança consegue fazer, né? Uma criança com o mouse consegue fazer qualquer coisa ali no computador. Toda essa facilidade vem aí de como esses arquivos são manejados. E importante, né? Mega importante, vou frisar esse ponto. É muito fácil mexer no programa, porém, as questões vão abordar alguns temas bastante específicos. Mais ou menos esses 3 temas aqui, olha. Temos 3 operações possíveis com arquivos. Temos a opção mover, a opção copiar e a opção atalho. Né? Essas 3 opções para a gente manejar os arquivos dentro da pasta do computador. Isso vai ser cobrado de você. Né? Na opção mover, isso e isso vai acontecer. Para criar um atalho, vai ser dessa maneira. Então, são questões aí extremamente importantes a gente não confundir todos esses pontos. Bom, primeiramente, vamos entender quando eu arrasto um arquivo. O que seria isso? Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, lembrando que seria o botão de ação do mouse, lembrando, botão esquerdo, ação, botão direito, propriedades. Então, com o botão esquerdo do mouse, eu vou segurar um arquivo e vou arrastar esse arquivo. Vamos ver aí quais são as opções que vão acontecer com esse arquivo. Sem clicar em outra tecla nenhuma, né? Deixou o teclado de lado, você vai usar apenas o mouse. Primeira opção, você vai mover esse arquivo e vai alterar a pasta dele, só que na mesma unidade. Como assim mesma unidade? Você está no disco rígido C, por exemplo, olha, tem até uma imagem de um disco rígido. Eu estou no disco rígido C, eu cliquei no arquivo e vou colocar ele em outra pasta dentro do mesmo disco rígido. Essa opção é chamada mover. O arquivo deixa de existir na pasta original e passa a existir na segunda pasta. Tem até aqui um exemplo, olha, mais ou menos de pasta. Acho que vai ficar um pouquinho ruim de visualizar, mas dentro aqui da nossa pasta, eu tenho um arquivo, eu vou colocar ele em outra pasta dentro do mesmo disco rígido. A gente vai chamar isso aí de mover dentro da mesma unidade. Se eu faço a mesma operação, cliquei no arquivo com o botão esquerdo e arrastei ele, só que agora para uma pasta que está em outro disco rígido, por exemplo, num pendrive, como mostra aqui a imagenzinha, não vai aparecer a opção mover, mas sim a opção copiar. Basicamente, o que acontece? O arquivo vai ser copiado nessa outra pasta, ele não deixa de existir na pasta original. Novamente repetindo, se eu clico no arquivo e esse arquivo, eu arrasto esse arquivo, só que agora para um disco diferente do disco que eu estou trabalhando, por exemplo, disco C, agora eu vou pegar o arquivo e vou colocar no disco E, disco F, disco J, vai aparecer a opção copiar. O arquivo vai ficar nas 2 pastas ao mesmo tempo. Essas são as 2 primeiras e mais importantes operações aí para quando eu movo um arquivo. E por último, temos aí a opção de criar um atalho. Para criar um atalho, a gente vai fazer a operação que a gente já viu na nossa primeira aula. Eu posso clicar com esse arquivo e na hora de colar esse arquivo, eu vou escolher criar um atalho. Ele cria um atalho que é mais ou menos um link para acessar esse arquivo. Vai aparecer aquela setinha do lado do ícone, mostrando que não é o ícone real, é o atalho desse ícone. Esse ícone me leva até outra pasta onde está aí o nosso arquivo real. Temos aqui um exemplo também da opção copiar em unidades diferentes. Próximo ponto. Se eu fizer agora alguns comandos, quando eu clico e arrasto o meu ícone, eu vou ter opções diferentes. Né? Vamos ver quais são essas opções, quais são as principais opções que existem aí, que são cobradas de vocês. Agora, a gente está trabalhando independentemente de estar no mesmo disco, em outro disco. Eu vou mandar aqui qual que vai ser a opção que o computador vai escolher. Basicamente, olha, a primeira opção, eu vou clicar no botão Ctrl, né, no teclado, eu clico no botão Ctrl, arrasto o arquivo e, nesse caso, o arquivo vai ser sempre copiado. Então, não importa se é dentro do mesmo disco rígido, se é um disco rígido para o outro disco rígido, de um disco rígido para o pendrive, sempre que eu clico Ctrl, arrasto o arquivo vai ser copiado e não mais movido, por exemplo, se eu estiver dentro do mesmo disco. Segunda opção, Shift. Se eu clico o Shift, que é aquela setinha para cima, e arrasto um arquivo, eu vou ter agora apenas a opção de mover esse arquivo. Ele não copia mais o arquivo. Não importa se eu esteja dentro do meu software, né, dentro do mesmo disco rígido, ou em vários discos diferentes, ele sempre vai mover o arquivo.
E por último, eu tenho a opção apertar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. Logo, os dois primeiros botões, Ctrl e Shift, eu vou apertar os dois ao mesmo tempo e vou criar agora um atalho, independentemente de como eu criar esse ícone, né? De eu clicar nesse arquivo, não importa para onde eu arraste, se os dois botões estiverem ao mesmo tempo, eu vou criar um atalho. Ou, no caso, né, aí isso entra naquelas questõezinhas mais chatas que vão te pedir atalho, se eu aperto a tecla Alt. Então, de novo, Ctrl e Shift. Os dois ao mesmo tempo eu crio um atalho ou apenas a tecla Alt. Então, duas opções para a gente criar um atalho. Só recapitulando, clicou no Ctrl e arrastou o arquivo vai ser copiado. Shift, apertando o Shift, arrastou o arquivo vai ser movido para outra pasta. E por fim, se eu clico Ctrl e Shift ao mesmo tempo ou o botão Alt, eu crio automaticamente um atalho daquele arquivo que eu estou movendo no caso. Últimas opções, né? Opções agora talvez que seja o mais básico, né? A primeira coisa que a gente aprende talvez aí quando vai trabalhar com pastas no Word. Na verdade, esse comando agora que a gente vai ver, ele é basicamente um comando universal praticamente. Quase em todo software a gente vai ter esse comando funcionando, que é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, né? Virou até meme aí, a gente sabe que isso é sinônimo de copiar e colar o nosso arquivo. Então, temos aqui a primeira opção, né? Tá no nome, realmente não tem peguinha aqui. Se eu clico no arquivo e aperto o botão Ctrl+C, esse arquivo vai ser armazenado no sistema e eu posso colar esse arquivo em outra pasta. Esse comando é um comando que veio evoluindo aí ao longo do tempo. Ele servia basicamente para arquivos no início, depois ele funcionava dentro, por exemplo, do programa Word. Eu copiava a palavrinha no Word, colava no Word. Depois a gente já teve aí esse comando valendo entre programas e hoje ele é um programa praticamente universal, né? Se eu quiser, por exemplo, estou na internet, copio uma imagem, eu posso colar essa imagem dentro do meu arquivo em Word, por exemplo, e isso pode ser feito, né? Com o nosso comando copiar e colar, Ctrl+C e Ctrl+V, o nosso arquivo sempre vai ser colado, né? No caso, eu criei uma cópia, essa cópia, aliás, já existe, eu colo esse arquivo em outro lugar. Como se eu estivesse pegando esse arquivo e arrastando para outra unidade, né? Lembra que quando a gente arrasta para outra unidade, ele cria uma cópia, né? Ele não arrasta o elemento, ele não move o elemento. No caso aqui, essa opção Ctrl+C, Ctrl+V também independe de qual disco você esteja trabalhando. Não importa se é dentro do mesmo disco, se é num pendrive no disco, eu vou copiar e colar, o arquivo original permanece existindo. A outra opção é Ctrl+X e Ctrl+V. Até no nome, olha, recortar. Eu estou recortando esse elemento, não estou apenas copiando, eu estou tirando esse elemento. E quando eu colo esse elemento na outra unidade, em outra pasta que pode estar na mesma unidade, novamente, independe de unidades, né, esse comando, eu vou estar movendo o meu arquivo. O meu arquivo ele vai deixar de existir na pasta original e vai passar a existir apenas aí nessa última pasta que eu estou trabalhando. Mais uma opção dentro do nosso arquivo, no manejo de arquivos, uma dessas opções é renomear um arquivo. Quando eu tenho um arquivo, ele foi criado, eu quero mudar o nome dele por algum motivo, basicamente a gente tem isso. Como eu posso renomear um arquivo? Primeiro, atalho. Esse atalho é um dos atalhos cobrados. Lembra que a gente falou que os atalhos mais cobrados são aqueles atalhos que a gente realmente usa, né? Por exemplo, todo atalho, aliás, que for desse tipo, eu vou avisar para você, anota esse atalho aqui, a gente vai usar ele. F2 é o atalho para você renomear um arquivo. Você vai clicar, função 2 também pode aparecer esse termo, que seria aquelas teclas que estão lá em cima do teclado, né? Vai de F1, F2, F3 e assim por diante. Então, eu clico no F2 e ela já me dá a opção de renomear o arquivo. Ela seleciona todo o nome do arquivo e eu posso ali dar o nome que eu quiser para o meu arquivo. Aliás, principal questão sobre isso, eu não posso dar o nome que eu quiser. Tem alguns caracteres, olha só, os caracteres que não pode ser usado, né, não podem ser usados para nomear arquivos do sistema. Esses caracteres são caracteres denominados especiais e eles vão ali ser parte do código do sistema para localizar um arquivo, para mostrar onde o arquivo está na pasta. Então, se eu uso isso para o nome do arquivo, o sistema basicamente não entende como que está funcionando. Esse nome do arquivo funciona como se fosse um comando para pesquisar o arquivo. Logo, o sistema aí, propriamente dito, né, ele não funcionaria. Então, o Windows tem uma barreira, ele simplesmente não deixa você criar um arquivo com
esses itenzinhos aqui, olha. Vamos ver quais são os ícones, né? Quais são os ícones que a gente digita que não podem ser usados para salvar um arquivo. Se você clicar, aliás, né? Se você, quero tentar colocar aí um arquivo chamado 123 ponto de interrogação. Ele não vai deixar você salvar. Ele vai te dar exatamente essa mensagenzinha aqui, olha. Os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. São eles: barra inclinada para a esquerda, barra inclinada para a direita, 2 pontos, asterisco, interrogação, 2 aspas, esse símbolo de maior e de menor e a barrinha vertical. Todos esses símbolos, esses 9 símbolos, não podem ser utilizados aí para colocar no nome do arquivo. É uma questãozinha chata aí que você tem que decorar. Por quê? Uma questão que sempre cai, né, um tipo de questão que sempre cai, seria aí mostrando, uma pessoa nomeou um arquivo e deu tal nome, tem lá as opções, quais dessas, ou melhor, qual dessas opções está errada, e vai ter um desses símbolos ou mais. Então é uma questãozinha realmente chata de você ter que decorar qual é esse símbolo especial que não pode ser usado. E pode ser uma questão difícil, lembrando que existem aí um mapa de caracteres do Word, né, do Windows, aliás, ele tem todos os caracteres ali que a gente pode usar, tem basicamente milhares de caracteres, talvez centenas aí de caracteres, e talvez nessa questão que realmente quiser fazer um peguinha, ela põe um caractere estranho ali, mas se não tiver dentro desses 9, você pode usar. Só não pode usar realmente se for um desses 9. Próximo ponto, questão de prova. Pode ter arquivo com o mesmo nome dentro de uma pasta? A primeira coisa que a gente pode pensar é não pode ter de jeito nenhum, senão o sistema ele vai aí travar, porque ele não vai saber qual arquivo eu estou acessando, e você provavelmente já tentou salvar um arquivo, trabalhando no Word, aí você está trabalhando lá, o arquivo chama trabalho, aí na hora que você vai salvar ele dá mensagem, já existe um arquivo trabalho. Com esse nome trabalho, você não pode salvar outro, você tem que mudar o nome e você coloca trabalho 01. Aí você pode ser levado a pensar que não dá para ter 2 arquivos ou mais arquivos com o mesmo nome. E olha só, dá sim, olha as opções. Eu posso ter o mesmo nome de arquivo, exemplo, 3 arquivos chamados curso, porém com extensões diferentes. Eu tenho um arquivo do Word, um arquivo do PowerPoint e um arquivo zipado, do WinZip, WinRAR, aliás. Então são extensões diferentes do arquivo. Ponto importante. No Windows 7, inclusive, isso acontece, mas no Windows 10 é mais visível ainda, as extensões dos arquivos não aparecem, né? Geralmente elas não vão aparecer ali, a não ser que você selecione o arquivo para ver qual que é a extensão dele. Então a gente tem que ter uma certa noção na hora de trabalhar com esses arquivos, e o ícone do lado do arquivo, na miniaturizinha do programa, já dá para ver que realmente é um arquivo do tipo diferente. Aqui também na coluna, a gente tem a coluna do tipo de arquivo, e nessa coluna dá para ver que o primeiro arquivo seria documento do Microsoft Word, apresentação do Microsoft PowerPoint, e o WinRAR Archive ali seria o arquivo do WinRAR. Último ponto aqui, vamos falar agora de seleção de arquivos, como que funciona essa seleção de arquivos dentro de uma pasta. Depende do que você quiser fazer, né? Então eu tenho 2 opções bastante importantes, um atalho que ajuda na organização do arquivo. Você quer modificar o arquivo de alguma maneira, você quer selecionar alguns arquivos e colocar em outra pasta, você quer selecionar todos os arquivos, então vamos ver aí quais são as opções possíveis. Primeiro, eu posso selecionar um arquivo de cada vez e fazer o que eu desejo com ele, isso é possível. Segundo ponto, eu posso selecionar os arquivos arrastando o mouse e criando uma área de seleção. Isso pode ser feito também, tranquilo, não tem problema nenhum. Opções cobradas. Tem 2 tipos de seleções que eu vou usar aí. A primeira seleção seria clicando o Shift. Quando eu clico com o Shift, clico no primeiro arquivo, aperto no Shift, clico no último arquivo, ele vai selecionar um intervalo, ou seja, ele vai selecionar todos esses arquivos ali em sequência e vai selecionar todos eles para eu mover todos eles, por exemplo. E a outra opção seria seleção intercalada. Eu quero selecionar 4 arquivos aqui, se eu for arrastar, eu vou selecionar arquivos que eu não quero, então eu vou selecionar segurando o Ctrl, e eu vou selecionar aqueles arquivos que me interessam, então. Então, Shift, seleção em intervalo, Ctrl para eu selecionar intercaladamente. Última dica aqui, questãozinha de prova que sempre cai. Qual é o atalho para eu selecionar todos os arquivos ao mesmo tempo? Seria Ctrl mais a tecla A.
Ctrl A, eu seleciono todos esses arquivos ao mesmo tempo para fazer o que for preciso.